Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Todas as semanas nos reunimos com um grupo de amigos que vieram de vários estados brasileiros, aqui nos estúdios da Novo Tempo, nessa temporada que é a última temporada do livro de Apocalipse. Nós iremos entrar em mais alguns meses com a outra temática e então eu quero convidar você a aproveitar essa última temporada e tirarmos as dúvidas que nós temos a respeito desse livro do Apocalipse. Na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre a abertura dos 7 selos e nós vimos de que o 7º selo é o último que falta para ser aberto. E quando este selo for aberto, será a volta de Cristo a essa terra. Hoje vamos estudar sobre um tema, os 144 mil selados. É um tema extraordinário que só aparece em 2 textos da Bíblia, Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Agora, como qualquer outro tema da Bíblia, ele tem uma importância, uma relevância muito grande para os nossos dias. E é muito bom poder estar com você para esta hora de estudo da Palavra de Deus. Então, eu te convido para tomar a sua Bíblia e, a partir de agora, entendermos um pouquinho mais sobre os 144 mil. Nós temos um hábito aqui no Bíblia Fácil. A gente nunca abre a palavra sem antes fazer uma oração. Isso nos diz de nossa dependência do Espírito Santo para compreender aquilo que está escrito. Por isso eu queria convidar você de casa e a todos vocês que estão aqui nos estúdios conosco para nós orarmos mais uma vez e pedirmos que o Espírito Santo nos ajude na compreensão de mais um tema da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Ao abri-la, queremos convidar o Deus Espírito que esteja conosco e nos faça compreender as verdades que esse livro revela e que essas verdades compreendidas produzam em nossa vida a mudança que nós tanto precisamos para estarmos prontos para o grande dia da Tua volta a essa terra. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, quero convidar você então a abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 7 e vamos então ao tema dos 144 mil selados. Antes que o Cordeiro abra o último selo, o 7º, Jesus interrompe esta profecia e ele dedica um tempo no capítulo 7 para explicar quem é que serão as pessoas salvas na volta de Jesus. Eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 6 ainda, por versículo 14 até o 17. Esses versos estão dentro do contexto do 6º selo. E eles dizem assim: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os pobres, todos os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Você percebe aqui que há uma reação de pessoas que estão perdidas. Na volta de Cristo, elas estão perdidas. Por isso elas pedem aos montes e aos rochedos que caiam sobre elas. É melhor morrer do que ver esse Cristo que está voltando nas nuvens. E aí chegamos ao verso 17. Eles dizem assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé? Quem é que pode escapar? Resposta, o capítulo 7, os 144 mil. Então, quem é que vai estar pronto para a volta de Jesus? Quem é que vai estar pronto para a abertura do 7º selo? Somente os 144 mil. O Elbert? Era isso que eu ia até perguntar, porque no programa anterior nós falamos do 6º selo, que faltavam, então nós estamos vivendo no período do 6º selo. Do 6º visto selo. que o que está no
no versículo 14 em diante ainda não ocorreu. Não, já são sinais da volta de Jesus. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Isso não aconteceu ainda. Isso são sinais da volta de Cristo. Aí os ímpios que estão perdidos pedem a morte. E eles perguntam assim: chegou o dia da ira do Cordeiro, ele está voltando, quem é que pode ficar de pé? Resposta, o capítulo 7, os 144 mil. E quando você passa o capítulo 7, o Elbert, vai para o capítulo 8, 1, o que tem no capítulo 8? No primeiro verso. A abertura de quê? Do 7º selo. E nós vimos na semana passada, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E nós vimos ontem que essa meia hora profética significa mais ou menos uma semana literal. Então, antes que Jesus apareça nos céus, quem é que vai estar pronto? Os 144 mil. Você percebe como é importante a compreensão desse tema? E talvez você que está assistindo aí em casa pense perguntado agora: mas pastor, se é tão importante compreender esse tema, por que é que eu nunca ouvi falar sobre esse assunto? Infelizmente, porque muitas igrejas que deveriam ser o estandarte, o baluarte, o alicerce da verdade, estão abandonando a Bíblia para ensinar outras coisas. Muitas igrejas estão ensinando por aí filosofia, tradições, costumes, ritos, mas não ensinam a palavra. E temas que são essenciais, que estão na Bíblia, nós passamos 40 anos dentro de uma igreja sem compreendê-los. Isso não é verdade? Você passa 40 anos dentro de uma igreja e nunca ouviu falar sobre alguns temas da Bíblia. Por quê? Porque você vai na igreja e a Bíblia não tem um lugar principal na adoração. Não é estudada todos os cultos, página por página, texto por texto. E esse é um dos problemas. Cacai? Eu gostaria de perguntar ao pastor Arilton quais são os requisitos para que nós possamos estar entre esses apenas 144 mil selados de aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Muito boa a sua pergunta. E aqui no Apocalipse capítulo 7, também no capítulo 14, que são os dois textos que tratam dos 144 mil, eles vão nos dar pelo menos 3 características. E se nós possuirmos essas 3 características, nós estaremos entre os 144 mil. E uma palavra que você usou também, que é importante, você disse assim: apenas os 144 mil. Aí eu pergunto, esse número é simbólico ou ele é literal? Serão só 144 mil pessoas que serão salvas quando Jesus voltar? Ou esse número simboliza uma quantidade maior de pessoas? O capítulo 6 termina com essa pergunta e o capítulo 7, então, vai introduzir o tema dos 144 mil. Leia comigo o verso 1, Apocalipse 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que é que João viu no capítulo 7? Ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra. Bom, a terra não tem canto, né? Ela não é quadrada. Mas a expressão 4 cantos da terra é uma expressão aos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Em cada ponto cardeal havia um anjo. E o que ele estava fazendo? Segurando os ventos, para que nenhum vento soprasse. Até quando? Versículo 2, leia comigo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz àqueles 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então agora surge um outro anjo e diz para os 4 anjos que seguravam os ventos: vocês não soltem os ventos, até que nós selamos com o selo de Deus a fronte dos servos de Deus. Então aqui está o tema do selamento. Agora, o que significa soltar os ventos? O que significam ventos na profecia?
Você tem 4 anjos segurando os ventos. Quando nós vamos para o profeta Jeremias, no capítulo 4, nos versículos 11 a 13, Jeremias disse assim: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas, do deserto, veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. E eis que virá subindo como nuvens, os seus carros como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Jeremias primeiro diz assim: um vento se levantará contra meu povo. Depois ele diz assim: uma nuvem vem, carros e cavalos. Ou seja, era a batalha que se aproximava da cidade de Jerusalém. E ele está descrevendo aqui a chegada do grande rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém no ano 605 a.C. Então, ele faz uma comparação entre a chegada dos exércitos de Nabucodonosor com ventos. Na Bíblia, ventos significam guerras. Então, quando a Bíblia fala de que um vento se levantará, uma tormenta virá sobre o povo de Deus, isso tem a ver com guerras. Então, esses 4 anjos estão impedindo que haja uma guerra mundial até que o povo de Deus receba na fronte o selo de Deus. E este selamento na fronte seria literal? Como que a gente pode imaginar esse selamento? Então, essa é a pergunta que nós temos que responder agora, Natália. O que significa esse selo de Deus? Então, a primeira característica das 3 que nós iremos ver agora é: quem são os 144 mil? Eles têm o selo de Deus na sua fronte. Então, nós temos que saber agora, pela Bíblia, deixar que ela responda para nós o que significa ter o selo de Deus. O que eu preciso fazer para ter na minha fronte o selo de Deus? Pois bem, o capítulo 4 diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esse grupo recebeu o selamento. Eles foram selados. Então, a primeira característica, eles possuem o selo de Deus. Então, vamos lá. Apocalipse 7, 3 e 4 diz que eles receberam o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? Vamos então responder isso agora. Welbert? Falar em selo, é assim, a gente vê às vezes na televisão pessoas falando que tem um selo, vai ter uma marca na mão, vai ter uma marca, um código de barra. Agora, antigamente era código de barra, né? Uhum. Agora evoluiu, agora é um chip, né, que vai ser colocado e cada ano aparece mais coisas. E fala, né, na Bíblia, mas que a gente vai estudar mais na frente, que não vai comprar nem vender. Capítulo 3, vamos estudar isso. Exato. E assim, uma vez uma colega de sala perguntou qual era o selo de Deus. E aí eu passei, assim, eu lembro de um verso que meu pai tinha me falado já há muito tempo, que era Deuteronômio 6, 8, né, que fala da obediência aos 10 mandamentos, né, que resume amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e termina dizendo que e serás por sinal na tua mão e serão frontal entre seus olhos. Frontal entre seus olhos é a fronte, né? Uhum. E eu falei isso com ela, ficou muito brava comigo, né? Porque falou assim, isso aí é conversa de adventista, né? Que fala que tudo é os 10 mandamentos, né? Então, isso tem sentido? Ela estava certa? Você nos deu a primeira pista. A obediência tem a ver com o selamento. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos e entender, então, qual é o selo de Deus. E você vai perceber que nós vamos caminhar nessa direção. Sinal de livramento. O selo será um sinal de livramento que será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam sua lei e recusam a aceitar o sinal da besta ou a sua imagem. Então, no Apocalipse, você tem 2 selamentos. Todas as pessoas receberão um selo, e esse selo vai ser dado sobre a fronte ou sobre a mão.
todo habitante que há nesse planeta, os nossos 7 bilhões, ou eles serão selados com o selo de Deus, como os 144 mil, ou eles serão selados com o selo da besta. Então só tem 2 selos no Apocalipse. Você recebe um ou recebe outro. Não dá para ficar sem ser selado. E quem receber o selo de Deus estará entre os salvos. Quem receber o selo da besta estará entre os perdidos. Então vamos entender agora qual é esse selo de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20, o profeta diz assim: e santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Existem vários textos no Antigo Testamento que relacionam o sábado como um sinal ou um selo de Deus. No versículo 12 desse mesmo capítulo, Ezequiel diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. O sábado na Bíblia sempre foi um sinal entre Deus e seu povo. Mas, pastor, o sábado não é dos judeus? Quem diz isso é porque é ignorante da Bíblia. Porque o judeu, ele só surgiu sobre a face da terra depois que Jacó teve 12 filhos, organizou 12 tribos, uma delas era a tribo de Judá, e de Judá vieram os judeus. Só que quando você vai para Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, o que diz lá no capítulo 2, versos 1 a 3? Leia comigo aí no Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Nesse momento você só tem Adão e Eva no planeta. E aí o texto sagrado diz assim, Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então dizer que sábado é coisa de judeu é ignorância bíblica. Sábado foi dado para o homem e de fato só existem 2 instituições que foram dadas à humanidade que são anteriores ao pecado. Antes que houvesse pecado, nós temos 2 instituições, o sábado e o casamento. 2 instituições sagradas, sábado e casamento. Elas foram dadas por Deus ao homem antes do pecado. Então dizer que sábado é coisa de judeu é ignorância bíblica. Sábado foi dado para o homem, assim que ele foi criado. Ele foi criado no 6º dia e o primeiro presente que Deus deu para ele, talvez o segundo, né? O primeiro tem sido Eva, o segundo foi um dia para descansar, um dia para ser abençoado e santificado. Aí quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que o povo de Deus, eles sempre observam o sábado. Aí quando vem Jesus Cristo, ele continua guardando o sábado, como ensina Lucas 4,16, 4,31. Aí quando Cristo morre e vai para os céus, os discípulos continuam guardando o sábado, como o apóstolo Paulo, em Atos 17,2, 18,4. Então, o sábado sempre foi observado, em toda a Bíblia, por isso ele é um sinal. Agora nós temos que entender uma coisa, ele está no 4º mandamento. E se você for agora para Êxodo, vai um pouquinho para frente aí, próximo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20. O que é que você encontra em Êxodo capítulo 20? Qual é o tema do capítulo 20 de Êxodo? Os 10 mandamentos. Todo cristão deveria saber aonde estão os 10 mandamentos na Bíblia. Você sabia que aqui em Êxodo 20 nós temos os 10 mandamentos? Você sabia que aqui está a vontade de Deus para a humanidade? Agora, quando é que você ouviu uma última explicação do seu líder religioso sobre Êxodo 20 e os 10 mandamentos? Aí, quando chegamos no 4º mandamento, você tem ali uma mensagem clara, que diz o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, você tem aqui dentro da lei de Deus, o 4º mandamento dizendo, o sábado é o dia santo.
A lei de Deus tem 10 mandamentos, sempre teve e sempre terá. E aí está o sábado. Então, o que significa ter o selo de Deus? Se nós formos para Mateus 5,17, Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Olha o que Jesus está dizendo. Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abirrogar. O que é abirrogar, doutor? Advogar, mudar, alterar. Eu não vim mudar a lei. Eu vim fazer o quê? Cumprir. Porque, em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, ninguém pode tirar nenhum jota, nem um tio da lei. Agora, como que você me explica alguém ensinar por aí que existem os mandamentos, mas que o sábado não faz parte mais do decálogo? E aí eu queria concluir esse pensamento com um outro texto de Tiago, lá no capítulo 2, verso 10. O que Tiago diz lá? Por qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de quantos? Todos. Então, se eu guardo 9 mandamentos e não guardo o sábado, sou culpado de todos. Se eu guardo 9 mandamentos e mato, roubo, adultério, sou culpado de todos. Então, Tiago está dizendo que a lei de Deus é comparada a uma corrente. Para quebrar essa corrente, você só precisa quebrar um elo. Não precisa quebrar 2 elos. Quebrou um elo, você quebrou a corrente. Então, qual é a primeira característica dos selados? Eles têm o selo de Deus. O que é o selo de Deus? O sábado e, logicamente, por extensão, a lei. Porque só o sábado não vai adiantar nada também. Eu tenho que guardar são os 10. Então, aquele que observa a lei, ele recebe o selo de Deus. Nós iremos para um intervalo e quando voltarmos, nós temos aqui 2 perguntas. O Cacai, depois a nossa amiga, e daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade a esse tema. Não saia daí. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre os 144 mil. E eu queria mostrar para você um lindo presente que nós temos da Novo Tempo para você. Essa revista, Apocalipse, Bíblia Fácil. Aqui estão todos os temas que estamos abordando ao longo dessa temporada. Essa revista pode chegar em sua casa pelos correios como um presente da Novo Tempo. Basta você ligar para nós, em área comercial. O nosso telefone vai aparecer na sua tela, 12 21 27 31 21. Ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 12 98100 1615, ou acessar nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Quando terminamos, alguns instantes atrás, nós tínhamos 2 perguntas. Cacai, você é o primeiro. Pastor Arilton, o senhor colocou aí a questão do sábado e do casamento. Certo? Eu sou cristão apostólico. Uhum. E para nós guarda-se domingo e o feriado. Uhum. Aí eu pergunto, o que realmente diz a Bíblia com relação ao dia que devemos guardar? É o sábado, é o domingo, é o feriado? Essa é uma pergunta. A segunda é casamento. Casamento, também, como eu sou cristão apostólico, na Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Uhum. E o casamento, ele se faz em 2 momentos. O casamento civil e o religioso. No religioso, agora, já há muito tempo, existe um processo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que se pode fazer um processo de nulidade. Olha só, em termos de vamos supor que um casal se separa. Então, ele vai ter que fazer o divórcio. Então, ele se divorcia no civil. E existe esse tal de processo de nulidade que anula o casamento no religioso. Ou seja, o casamento
na parte religiosa com relação ao que Deus uniu ao não separe. Como está isso na Bíblia? Como é que a Bíblia explica isso? Isso é correto? Pode, não Ok, pode? eu vou responder superficialmente a sua segunda pergunta, porque a gente vai acabar fugindo do tema. Deus diz que o homem e uma mulher se unem em casamento. Então, Deus abençoa esta relação. Só existe um motivo para romper esse casamento à luz da Bíblia. Jesus disse que pela dureza do nosso coração, a Moisés foi orientado a dar a carta de divórcios no caso de infidelidade conjugal. Então, o único motivo à luz da Bíblia para um divórcio e a contração de um novo casamento é se uma parte dos cônjuges é infiel ao seu cônjuge. Então, no caso de adultério, certo? Então, isso liberaria a parte inocente para um novo casamento. Com relação ao sábado, você mencionou aí que a sua igreja e outras guardam domingo. Bom, quem está fazendo isso, está fazendo com base na tradição, que se desenvolveu ao longo dos séculos. E você deve se lembrar que algumas semanas atrás, eu falei para vocês que o primeiro decreto dominical surgiu com Constantino, lá em 321. Perfeito. Então, a partir do quarto século, com esse decreto de Constantino, começaram os cristãos a guardar o sábado e o domingo. Mas, paulatinamente, o sábado foi abandonado e em seu lugar ficou a tradição do domingo. E hoje todo mundo que coloca o domingo como um dia de culto, um dia de guarda, ele está seguindo a tradição e não a Bíblia. Porque não há nenhum texto na Bíblia dizendo que o domingo é um dia santo ou um dia que deveria ser reservado ao culto. Mas eu tenho pelo menos 104 textos falando sobre o sábado, a santidade dele e a vigência dele até os dias atuais. Natália? Pastor, sobre o tema, sobre o sábado, muita gente usa como desculpa que está no Antigo Testamento e hoje a gente tem que prestar mais atenção no Novo. O senhor já citou alguns versículos sobre o sábado no Novo Testamento. Eu gostaria de deixar um versículo do Novo, que eu acho que para mim é o mais claro sobre o sábado. Esse versículo para mim é o mais claro, que é em Hebreus 4, versículo 9. Portanto, resta ainda o repouso sabático para o povo de Deus. Eu acredito que esse seja o mais claro possível no Novo Testamento para essas pessoas que usam isso como desculpa. Hebreus 4 vai citar o quarto mandamento. Ele cita o quarto mandamento e depois diz assim, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse repouso, ele se refere ao tempo de descanso que teremos na eternidade, à vida eterna. Mas, de fato, ele está citando o quarto mandamento. Então, se Hebreus está citando o quarto mandamento, de longe, não existe a possibilidade que ele tenha sido abolido. Ele está em vigência. E as pessoas que dizem assim, o sábado é questão do Antigo Testamento, que fosse. Vamos supor que não existe nenhum texto no Novo Testamento sobre o sábado, o que não é verdade. Quando as igrejas querem ensinar a respeito do dízimo, que é uma doutrina tão fundamental em qualquer igreja, aonde elas vão buscar base bíblica para cobrar o dízimo na igreja? No Novo Testamento? No Velho. Agora, se nós vamos para o Velho Testamento para buscar o que nos interessa, por que eu vou dizer agora que o sábado que não me interessa é coisa do Antigo Testamento? Você percebe que há aqui uma incongruência, Simone? Pastor, quando nós vemos aqui no Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, e o senhor falou sobre o selo. Né? Certo. Agora, a minha pergunta é a seguinte, será que todo mundo vai estar preparado e obediente a esses 10 mandamentos aqui quando Jesus voltar? Por quê? A Bíblia fala que mesmo em pensamento você peca. Né? Então, a minha pergunta é o seguinte, será que vai ter alguém que vai estar obediente a esses 10 mandamentos, seja ele por omissão ou por ação? Você entende que o conhecimento de cada pessoa, ele varia, né? Nós temos níveis de conhecimento. Então, a gente não pode esperar, quem sabe, de uma pessoa esclarecida, culta, estudiosa, que uma pessoa simples tenha a mesma compreensão de um tema que ela. Agora, Deus vai respeitar esses níveis de compreensão. De fato, há um texto na Bíblia que pode nos ajudar, que é Atos 17:30.
Atos 17:30 diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Pode ser que uma pessoa morra na ignorância de algum tema essencial da Bíblia. Se ele morreu na ignorância, Deus não vai cobrar isso dele, porque Deus seria injusto em cobrar de mim uma coisa que eu nem sabia que era para praticar. Então nós já eliminamos aí um bocado de gente que não conhece o tema e Deus não vai puni-los por isso. Mas quando eu tenho conhecimento do assunto, eu me torno responsável por ele. Agora, como que eu posso guardar essa lei? Ela só pode ser guardada no Espírito de Cristo. Porque tentar observar a lei pela minha própria força também é uma impossibilidade. Nenhum ser humano consegue isso. E Paulo, falando dessa dificuldade, ele diz assim: o bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Porque habita em mim uma força que é contra Deus. Então, todos nós, todos os seres humanos, temos uma natureza pecaminosa, que é tendenciosa para o mal. Como podemos nós estar obedientes à palavra de Deus, tendo essa natureza? Para mim, a resposta é João 15, quando Jesus disse assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês irão dar muitos frutos. Então, a obediência ela só é possível se a pessoa está ligada a Cristo. Então, a pessoa que luta todo dia, e esse é o bom combate da fé, para permanecer na presença de Jesus, o Espírito dá a ela o poder da obediência. Porque a obediência vai ser um resultado natural da habitação de Cristo no coração. Agora, se eu não me relaciono com Cristo e tento obedecer esses mandamentos sem a pessoa de Jesus, eu estou tentando o impossível. É por isso que o jovem rico disse assim para Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus falou assim: você tem que guardar os mandamentos. Ele disse assim: mas isso eu faço desde pequeno. Ele guardava os mandamentos, mas ele não tinha Cristo no coração. No coração estava a riqueza. Aí Jesus falou assim: olha, para você só tem uma saída. Você tem que vender tudo que você tem e dar para os pobres. Aí ele foi embora triste, porque era muito rico. Então, alguém pode até tentar guardar a lei sem Cristo. Vai ser inútil. Agora, todo aquele que abre o coração para a habitação de Cristo, é impossível não guardar a lei. Porque agora a fonte é o próprio Cristo. Então, o segredo da vida cristã é deixar Cristo habitar no coração. E o resultado natural será a obediência. Ok, Simone? José Luiz. Pastor, com relação ao tema 144 mil, isso vai vir no futuro. A obrigatoriedade da gente ser selado, ou com sábado. Eu acredito que já estamos nesse momento. Certo. O selamento já está acontecendo. Está acontecendo. Atualmente, uma pessoa que está na presença de Deus, mas não sabe desse tema, e vem a falecer. Aí o senhor respondeu que ela... Eu encaixo em Atos 17:30, né? Uma outra pessoa sabe do tema, porém continua a guardar, vamos dizer, o domingo. Está na presença, né, de Deus, né? Como fica a salvação dessa pessoa? É o que eu disse para Simone. O conhecimento nos torna responsável pela ação. Então, se eu conheço algum princípio do Evangelho e não pratico, eu estou vivendo em desobediência ao que Cristo orientou. Isso não se refere só ao sábado, isso se refere a qualquer diretriz da palavra de Deus, qualquer mandamento. Imagine você consegue imaginar, visualizar um cristão que está toda semana ou 3 vezes por semana dentro de uma igreja e quando ele sai de lá, ele tem um amante. Faz sentido isso? Não. Dizer que Cristo habita esse coração e ele toda semana está lá com um amante negando o seu voto matrimonial? Então isso se aplica a qualquer mandamento. O sábado é um deles. Então nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós temos. E se eu conheço e não pratico, eu estou diante de Deus como culpado. Então eu preciso me arrepender e voltar à prática da obediência. Então essa pessoa, bem provavelmente, não estaria entre os salvos. Carolina? Pastor, na verdade é mais um comentário. Quando você leu aqui os 10 mandamentos, eu já li várias vezes, mas dessa vez me chamou a atenção.
Porque Deus, no versículo 8, ele não diz guarda o sábado, ele diz lembra-te. Que dá a entender que o sábado, o fato de guardar o sábado já era cultura do povo de Deus. E ele não caiu, assim como os alimentos, quando fez os alimentos, disse sobre os alimentos puros e impuros, já existia esse hábito, ele só reforçou. Talvez por uma questão, às vezes o povo estava se perdendo, ou não guardava o sábado naquela época. Fiquei impressionada aqui. E você percebe que o verbo é um alerta para nós, cristãos de hoje? Se Deus diz assim no 4º mandamento, lembra-te, é porque hoje a humanidade está esquecendo. Aí eu pergunto, Carolina e demais amigos, o que é que está sendo colocado pelos religiosos de uma forma quase impositiva no lugar do sábado? O domingo. O domingo. Então as igrejas estão apregoando que o domingo é o dia da família, que é o dia de estarmos na igreja, que é o dia de pararmos tudo por causa do meio ambiente. Mas quem disse que é o domingo? O Criador dos céus e da terra, o autor da Bíblia, não disse que é o domingo. Aqui, então, nós temos uma pista para compreender o sinal da besta. Se o sinal da besta é um sinal que se opõe ao sinal de Deus, e se o sinal de Deus é o sábado, o que será o sinal da besta? A obrigatoriedade da observância do domingo. Nós voltaremos a esse tema quando chegarmos em Apocalipse 13, mas aqui já fica uma pista. O mundo religioso está pressionando hoje os cristãos a guardarem o domingo, mas sem nenhum texto da Bíblia para tal pressão, enquanto que nós estamos ignorando os demais textos da Bíblia que falam sobre a santidade do sábado. Então eu quero chamar você para esse livro e quero desafiar você a ser um cristão bíblico, a voltarmos ao cerne do cristianismo, a estarmos atentos àquilo que a palavra nos ensina. E nós temos ainda 2 características para aprender sobre os 144 mil. Cacai. Explica para a gente o que pode e o que não pode no sábado, essa questão do sábado, até para que a gente possa entender e colocar na prática. Ok. O que é que podemos e o que não podemos no sábado? Nós não podemos fazer nenhum trabalho. Então, o que é o meu trabalho? Vamos supor que eu sou um pintor de casas. Eu pinto a semana inteira, eu não posso pintar no sábado. Eu sou um mecânico de automóveis, eu trabalho de domingo a sexta, no sábado eu não posso. Eu tenho um comércio, eu abro de domingo a sexta, no sábado eu não devo abrir. O que eu não posso? Eu não posso trabalhar. O que eu posso fazer? Eu posso ir à igreja, eu posso ajudar o próximo, posso visitar um hospital, posso visitar famílias, posso orar com eles. Se houver necessidade graves, eu posso ajudar as pessoas salvando a vida ou protegendo a vida. Jesus falou assim, o sábado é um dia lícito de se fazer o bem. Então é isso que eu devo fazer no sábado. Falamos então de uma primeira característica dos 144 mil, eles recebem o selo de Deus. Mas existem outras 2. A segunda característica nós encontramos em Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Acompanhe comigo. O verso 13 diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da onde? Da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então aqui no verso 14, nós temos as 2 características que faltavam sobre os 144 mil. Qual é a segunda delas? Eles estão vindo de onde? Da grande tribulação. Que grande tribulação é esta? Nós temos que entender que essa grande tribulação é a mesma profetizada em Daniel capítulo 12. Olha o que diz Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel disse assim, nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel na Bíblia? É Cristo. Quando é que ele se levanta? Ele se levanta do santuário.
aonde se assentou para começar o juízo. Terminado o juízo, ele se levanta. E quando Cristo sai do santuário, nós teremos agora um tempo de tribulação, qual nunca houve. Os 144.000 passarão por esse tempo de tribulação. Ele está no futuro. E o que é que significa esse tempo de tribulação? Será um tempo de prova, onde você terá o selo de Deus sendo aplicado e o selo da besta. E aqueles que rejeitarem o selo da besta e forem fiéis à palavra, eles serão perseguidos. Eles terão não só uma perseguição física, como também uma tortura mental ou psicológica, porque eles vão estar sendo assediados por Satanás, para que eles pequem, ao mesmo tempo que eles buscam ser fiéis a Deus. Também será um tempo de prova, porque as condições não serão fáceis. Quando chegarmos em Apocalipse 13, nós vamos aprender de que haverá um decreto de que as pessoas que aceitaram o selo de Deus, elas não poderão comprar e nem vender. Ou seja, para elas será proibido o comércio. Se você não pode comprar e nem vender, como que você se alimenta a sua família? É este tempo de prova que Daniel está falando e que Apocalipse 7 está falando. Pastor, esse período da grande tribulação vai acontecer antes ou depois do arrebatamento? Porque eu aprendi assim, haveria o arrebatamento, inclusive secreto, e daí ocorreria a grande tribulação. E os que sobreviveram à grande tribulação são os 144.000. Então, eu gostaria de saber se essa tribulação antes ou depois do arrebatamento. Nós vamos ter um tema só sobre a volta de Cristo, quando vamos estudar em detalhes a questão do arrebatamento secreto. O que eu posso antecipar para você hoje é o seguinte: não existe arrebatamento secreto. Aonde está a base disso na Bíblia? Existe um texto que eles usam quando Jesus disse assim: estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado. O significado é que um vai se salvar, o outro vai se perder. Porque a grande pergunta é: se vão ser arrebatados os salvos da terra, Jesus vem buscar quem? Se os salvos já foram para o céu. Então não faz nenhuma lógica a doutrina do arrebatamento secreto. Ela não é bíblica. Então, quando vamos ter essa tribulação? Antes da volta de Cristo. Quem é que vai passar por ela? Todos aqueles que se prepararam para a volta de Jesus e receberam o selo de Deus. Então, eles vão passar pela grande tribulação, mas eles vão ser vitoriosos, porque olha o que diz Daniel 12, eles vão passar pela grande tribulação, mas Deus vai livrá-los delas. Eles vieram da grande tribulação, diz o anjo aqui em Apocalipse 7,14, eles passaram por ela. Então, a grande tribulação será uma prova que todos os salvos passarão, mas vencerão. E esses que passarem e estiverem vivos são chamados de 144.000. E então nós chegamos à última característica, também no verso 14. Eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Eles aceitaram a justiça de Cristo. Eles foram purificados pelo sangue da cruz. Então não existe salvação pelas obras. Salvação é por Jesus. E aqui está mais uma prova disso. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Carolina. Pastor, a grande tribulação vai ser para todos os salvos em Cristo, porque muitos cristãos hoje já são perseguidos de uma forma muito severa nos países muçulmanos. Eles morrem em nome de Jesus, eles são privados de comprar e de vender. É o início ou isso acontecerá só em algumas partes, em certos povos? Nós acreditamos que será uma tribulação mundial. Ela não começou ainda, porque o que marca o início dela é o levantar-se de Miguel do santuário. Como Cristo ainda está no santuário, ela não começou. É verdade que muitos cristãos já estão sendo provados e mortos hoje. E a estes todos Deus irá recompensar com a vida eterna. Agora, esta grande tribulação situa-se ainda no futuro. Só que ela não vai provocar a morte de nenhum santo. Os salvos passarão pela tribulação, mas eles não morrerão. Então eles serão provados e tentados, mas permanecerão vivos e vão ver Jesus voltar em glória e majestade. E eu queria responder então uma última pergunta. Os 144.000 será um número simbólico ou literal?
como havíamos comentado no princípio. Se nós dissermos que 144 mil é o número literal, de certa forma, nós estamos restringindo a salvação de Deus. Então, eu queria usar apenas 3 argumentos. O primeiro deles, que os 144 mil, eles são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Por isso, 12 mil vezes 12, 144 mil. Quem aqui no auditório é israelita? Quem aqui tem descendência israelita? Se ninguém tem, você então já está fora. Você percebe então que não deve ser literal? Mas Paulo não diz que nós somos o Israel espiritual de Deus? Então, espiritualmente, nós somos israelitas. É por isso que nós entendemos de que esse número, ele é simbólico e não literal. Segundo argumento, no capítulo 14, João viu o cordeiro em pé sobre o Monte Sião com 144 mil. O que significa essa visão? É o animal, um cordeirinho, lá no Monte Sião, em Jerusalém, e com ele 144 mil pessoas? Não. O cordeiro aqui é Jesus, o Monte Sião é uma alusão ao céu, e os 144 mil são todos os salvos que estavam vivos na volta de Jesus e são chamados de 144 mil. Terceiro ponto, nós sabemos que quando o Evangelho for pregado no poder do Espírito Santo, milhares se converterão na hora undécima. Jesus falou sobre isso, que milhares virão na última hora. Agora imagine você que tem um anjo contando e a hora que inteira 144 mil, ele diz, não, já encheu, não tem mais vaga para você. Você consegue visualizar essa cena? Assim nós compreendemos de que os 144 mil é um título de todos os salvos que estarão vivos quando Jesus voltar a essa terra. E sabe qual é a melhor notícia? Nós que estamos vivos podemos pertencer aos 144 mil. O que precisamos fazer para isso? Nós precisamos lavar as nossas vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Ou seja, é fazer uma escolha. É aceitar a Cristo como Salvador, permitir que Ele reine e domine sobre nossa vida e nos prepare a cada instante para a eternidade. Esse é o grande desafio que nós temos hoje. Por isso, amigos, os 144 mil, todos estarão salvos na eternidade. E eu e você somos candidatos a esse grupo tão especial. A pergunta que eu faço hoje é, você está disposto a se preparar para pertencer a esse grupo? Está você disposto a buscar, pela atuação de Cristo na sua vida, santificar a lei de Deus, todos os mandamentos, inclusive o sábado? Está você disposto, pela graça de Cristo, a enfrentar as provas que estão diante de nós e passar pela grande tribulação? Mais que isso, está você disposto a abrir o seu coração e ser lavado pelo sangue de Cristo? Se nós tivermos essa disposição, nós temos chances de estarmos entre os 144 mil. E você que nos assiste em casa, tem desejo no coração de estar pronto para a volta de Cristo? Lembre-se da pergunta do capítulo 6, verso 17. Quem é que vai ficar de pé? Só os 144 mil. Então eu motivo você a abrir o seu coração agora e pedir que Jesus faça morada e que te ajude a preencher as condições que a Bíblia nos apresenta. Pense nisso agora, enquanto ouviremos o pastor Jairo cantar mais uma música. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante, no poder da sua cruz. Seu amor não tem limite, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite a aceitar o seu perdão. Hoje é dia de voltar
Jesus te ama assim, lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim, vem meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim, lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim, vem meu filho, aqui estou. É Jesus quem fala assim, lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim, todo tempo eu te amei. Esse Cristo maravilhoso nos chama para voltarmos para Ele. Voltarmos de onde? Do caminho da desobediência, da distância. Ele nos convida para uma vida de comunhão, de intimidade. Ao estudarmos o livro sagrado, a palavra de Deus, nós percebemos o plano maravilhoso que Ele tem para todos nós. E esse grupo especial, que vai estar de pé no grande dia da volta dEle, de fato é especial porque eles se entregaram completamente a Jesus e aprenderam a viver uma experiência muito rica na presença dEle. Eu e você, no final da história desse mundo, seremos convidados a receber um selo, ou o selo de Deus, ou o selo da besta. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como não ser selado, porque aqueles que rejeitarem o selo de Deus, aprendido hoje, automaticamente eles receberão o selo da besta. E os que tiverem o selo da besta, diz o Apocalipse, eles serão os condenados, serão os destruídos no final da história. Por isso eu e você temos hoje a oportunidade de fazer a escolha certa, escolher Jesus. Tem um preço? Claro que tem. Jesus falou assim: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, depois toma a sua cruz e siga-me. Tem que negar o próprio eu. E essa é a maior dificuldade que muitos de nós temos. Porque você, para aceitar o que diz a Bíblia, tem que negar a si mesmo. Tem que negar os seus preconceitos, tem que negar a tradição, tem que negar o que você aprendeu desde pequeno, tem que negar às vezes a família, tem que negar a comunidade religiosa, tem que negar até o líder religioso que te ensinou de outra forma. Mas é por isso que Jesus falou, antes de tomar a cruz, você tem que se negar a si mesmo. Por isso Paulo disse assim, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não é ele que vivia mais. Enquanto você deixar o eu viver,
você nunca vai ser um cristão como Jesus espera. Nós seremos só esse cristão quando nós negarmos o eu e deixarmos que ele habite no coração. Esse é o desafio para mim e para você. É voltarmos para os braços de Jesus e deixarmos que ele guie a nossa vida. E não queremos nós. Se você tem esse desejo no seu coração, eu queria orar por você agora. Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar a nossa vontade à tua disposição. Nós queremos negar o próprio eu e permitir que a tua palavra nos guie por onde o Senhor desejar. Nós não queremos nos apegar a outras filosofias ou tradições. Queremos crer apenas na vigência da tua palavra. Para isso, nos ajude. É a nossa oração hoje. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, vamos parar um pouquinho para estudarmos os capítulos 8 e 9 de Apocalipse, as 7 trombetas. Eu espero você.